Por que as pessoas estão engordando? Você já parou para pensar por que, ano após ano, a população no mundo inteiro está ficando cada vez mais gorda? Você quer saber por que isso ocorre? Nesse vídeo você vai saber. Pois é, pessoal, infelizmente, as pessoas estão ganhando cada vez mais peso, estão ficando cada vez mais gordas com o passar do tempo, o quadril vai aumentando, a pessoa vai aumentando o número das roupas, cada vez um número maior, estão, de modo geral, acumulando, cada vez mais gordura, O ser humano, do modo geral, está acumulando cada vez mais gordura no seu corpo aí, nos últimos anos, nas últimas décadas. Por que será que isso está ocorrendo, pessoal? Vamos entender. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 40% da população já é obesa, tá? E esse número só vem crescendo ano a ano, nas últimas décadas, e está chegando praticamente aí, mais uns anos, vai chegar a ser a metade da população obesa, tá? E não é só os adultos, tá? Até as crianças estão obesas também. Então, por isso que nós temos que entender o que está por trás disso. No Brasil é um pouco menos, pessoal, tá? Atualmente 22% da população está obesa, mas quase 60% da população tem algum nível de sobrepeso. E há 20 anos atrás, apenas 12% da população tinha sobrepeso, tá? Inclusive, vou deixar o link do IBGE aqui para vocês darem uma olhada. Então, por que esse número vem aumentando, O que está ocorrendo por trás disso? Por que os seres humanos estão ficando cada vez mais gordos? Acumulando cada vez mais gordura. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, essa informação que é muito importante, ela chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Para que a gente consiga conscientizar as pessoas. Bom, a causa principal que a gente pode atribuir, tá? É um processo chamado resistência insulínica, ok? Já vou explicar mais para vocês o que é isso, mas ele advém basicamente de hábitos alimentares equivocados. Ou seja, o mundo está engordando, as pessoas estão engordando porque se alimentam ou passaram a se alimentar nas últimas décadas de maneira equivocada, de maneira não saudável, tá? O que aconteceu nas últimas décadas? O ser humano começou a se alimentar cada vez mais de farináceos, tá? E carboidratos refinados. O que são farináceos? É pão, é macarrão, é bolo, é bolacha, é bolinho, é salgadinho, tudo aquilo que é feito de farinha, tá? Principalmente farinha de trigo, mas também outras farinhas, ok? Por que isso? Porque as farinhas, principalmente as refinadas, elas vêm com uma grande carga de glicose que o seu corpo digere rapidamente, e então ele joga para a corrente sanguínea um monte de glicose num espaço de tempo muito curto. E o que o corpo tem que fazer então? Ele se obriga a produzir muita insulina para que esse açúcar saia do sangue e vá para os tecidos, vá para dentro da célula. Só que com o passar do tempo, esses picos de insulina e glicose ocorrem de tal maneira que o corpo cria uma resistência a esse processo. E a sua insulina precisa ser daí cada vez mais alta para você conseguir se manter nesse processo alimentar. E essa insulina cada vez mais alta faz com que gradativamente as pessoas vão ganhando cada vez mais peso, tá? A insulina ela é anabólica, ela gera ganho de tecido, tá? Então basicamente é aí que está o problema, o jeito que as pessoas estão se alimentando. Então o que acontece? As pessoas precisam se reeducar, parar de comer tanto farináceo, parar de comer tanto carboidrato refinado e passar a comer de maneira mais saudável, Que são frutas, legumes, verduras, comida de verdade, tá? Ovos caipira, óleo de coco, azeite de oliva de verdade, manteiga ghee, enfim, carnes do modo geral, também não tem problema, tá? O problema mesmo está em comer muito farináceo. Então é assim, é pão de manhã, é bolacha no meio da manhã, no almoço é lasanha, é macarrão, tá? Aí de tarde, lanchinho é salgadinho, bolinho, biscoitinho, tudo feito de farinha, ou mais pão, tá? Bolacha Maria, seja lá o que for, tudo isso tem farinha, tá? E aí na janta, novamente, às vezes é uma pizza, às vezes é um X, às vezes é mais um macarrão, ou seja, tudo coisas feitas com farinha, tá? E altas cargas de carboidrato e glicose para o seu corpo. Além do mais, as pessoas estão fazendo cada vez mais refeições. As pessoas chegam a comer 4, 5, 6 vezes por dia. O ideal para o ser humano é menos do que isso. É no máximo 3 refeições por dia, tá? Podendo ser até 2 refeições, dependendo da pessoa, conforme ela vai se habituando, Porque uma pessoa que está acostumada a comer 6 refeições por dia, todas elas com farináceo,
para ela chegar em 2, 3 refeições, vai ter que ser feito um trabalho de reeducação gradativo, tá? Incluir mais gorduras boas, tá? E retirar um pouco esse carboidrato. Então, pessoal, basicamente esse é o principal fator porque as pessoas estão engordando tanto nos últimos anos, tá? Junto aí com esse carboidrato e com esses farináceos, a gente pode colocar também o açúcar na conta, tá? Que é vamos dizer, um carboidrato mais refinado que existe, né? É o açúcar refinado. Por quê? Porque hoje em dia o açúcar refinado ele está embutido em vários produtos que a gente consome, né? Praticamente tudo, se você olhar no rótulo lá tem alguma quantidade de açúcar, ok? Além do açúcar que as pessoas estão adicionando. Então também tem que reduzir essa quantidade de açúcar, que ela faz parte aí desse processo. E além disso a gente pode citar mais alguns fatores, tá? Que daí vem somando nesse processo de ganho de peso, como fatores coadjuvantes. O primeiro deles é o estresse desequilibrado, tá? As pessoas têm rotinas puxadas, dormem mal, trabalham muito, têm muitos estímulos, tá? Isso então gera um processo de desequilíbrio ali do estresse e o estresse engorda, tá? O estresse inclusive aumenta ali a sua insulina, ok? Então as pessoas estão até certo ponto também mais estressadas do que era antigamente, tá? Um outro fator que a gente pode colocar também muito importante é a desnutrição. As pessoas estão comendo muito, mas comendo porcaria, comendo alimentos que não trazem realmente nutrientes, tá? Então fica faltando nutrientes. O que são nutrientes? Vitaminas, minerais, fitonutrientes, fitoquímicos que tem ali nos vegetais, nas frutas, etc. Tudo isso o corpo precisa para funcionar bem. E ainda a gente pode colocar nessa conta, tá, a questão dos xenoestrógenos. O que é isso? São substâncias que imitam o hormônio estrogênio no nosso corpo, tá? E hoje em dia a gente tem muito disso, tá? São toxinas, por exemplo, derivadas do plástico, do petróleo. Então, quando você usa lá um copinho de plástico com água quente dentro dele, você está liberando uma toxina que atua como um xenoestrógeno no seu corpo e vai lá como se fosse um hormônio estrogênio, como se você estivesse tomando estrogênio. E o estrogênio é um hormônio que engorda. Aí nós temos as toxinas do plástico, nós temos a soja, quando não fermentada, atua como um xenoestrógeno, inúmeras outras toxinas que a gente tem por aí. E a gente pode colocar nessa conta também o leite, tá, da vaca confinada e mais inúmeros itens aí. Eu até vou fazer um vídeo sobre esse assunto para esclarecer melhor vocês, tá bom? Então, espero que você aproveite bem essa informação, né? Envie para as pessoas que você gosta, envie para os seus amigos, para os seus conhecidos, que é muito importante as pessoas se conscientizarem disso. Afinal de contas, a gente nasce e mais ou menos já está dentro ali daquele processo cultural, se alimentar com muito farináceo e a gente vai perpetuando isso e quando vê, a população, né, começa a ganhar cada vez mais peso e perder saúde, tá? Isso se torna, no final das contas, um grande problema de saúde pública.